Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Então hoje, sexta-feira, né? Normalmente é a nossa aula de ciências, né? Dia de sexta é a nossa aula de ciências. Só que hoje a gente ia fazer o nosso encontro. Só que devido a alguns imprevistos de alguns pais e também porque talvez a Pro colocou muito em cima, muitos não estão disponíveis a entrar conosco. Então, para não ficar faltando muitos, a Pro resolveu deixar para quinta-feira a gente fazer o nosso encontro, tá certo? Então, hoje, em vez de ciência, a Pro vai dar história. Por que, minha Pro, ela vai dar história se hoje é ciências? Porque hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Dia da Independência do Brasil, que será na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro. Então, o Brasil, ele passou a ser independente no dia 7 de setembro de 1822. Então, alguns podem estar se perguntando, né? O que é ser independente, minha Pro? Então, ser independente é algo que você não depende de alguém. Por exemplo, vocês do primeiro ano, todos dependem de alguém. Depende do seu familiar, depende da pessoa que toma conta, né? Ou depende de seus pais, né? A maioria depende dos pais, né? Ou a pessoa que o cria, que também é os pais, não é verdade? Então, é depender isso. Por exemplo, para você ter a comidinha, o lanchinho, para você estudar em uma escola particular, como é a sua escola, vocês precisam que alguém pague para você. Por quê? Porque vocês ainda são crianças, são dependentes, né? Então, o Brasil também era assim. O Brasil dependia de Portugal, ou seja, o Brasil tinha de obedecer às leis que vinham de Portugal, tá vendo? E o Brasil queria? Não. Por isso que o brasileiro, ele lutou, né? E Dom Pedro I, ele estava aqui no Brasil e quando ele recebeu algumas notícias, né? De lá, vinda de Portugal, ele resolveu colocar o Brasil independente. E por isso que Dom Pedro I, ele gritou lá no Riacho Ipiranga, em São Paulo, independência ou morte, e colocou o nosso país, que é o Brasil, independente. E que dia foi? 7 de setembro de 1822. Por isso, nesse ano, 7 de setembro de 2020, todos os anos, nessa mesma data, é comemorado a independência do Brasil. E esse dia se torna feriado nacional, ou seja, no Brasil todo é feriado. Não teremos aula, né? A maioria das lojas ficam fechadas devido ao feriado de 7 de setembro. Então, se alguém perguntar para você o que é que se comemora no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O Brasil não dependeu mais de Portugal, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje vai ser o que então? Vai ser sobre a independência do Brasil. Vai estar aí no caderno de desenho, na página, ó, 65, tá vendo? A Pro vai deixar essa atividade para vocês fazerem, pintando, né? Aqui é Dom Pedro I, tá vendo? Ele gritando com a espada. E ele gritou o quê? Independência ou morte, né? No Riacho Ipiranga. E além dessa, vai ter essa também, ó. Vocês vão fazer um colorido. Agora, quando vocês forem colorir, faça a pintura de acordo com como é a bandeira. Por exemplo, aqui, nessa forma geométrica da bandeira, que é o quadrado, vocês vão pintar de verde, né? Aqui, nessa forma geométrica que é o triângulo, vocês vão pintar de verde. Que cor é a bandeira? Isso, a amarela. Então, verde, amarelo e depois o círculo, vocês vão pintar de azul. Agora, tente aí deixar as estrelinhas sem pintar, certo? Então, o verde da bandeira representa as matas,
o amarelo representa o ouro, o azul o céu e o branco a paz. Agora aqui nas crianças que estão segurando, né, que estão representando todo o primeiro ano, vocês podem colorir como vocês desejarem, tá certo? Agora na página 67 do caderno de desenho, ainda vai ter outra atividade, vai ter um desenho livre. Só que esse desenho livre, vocês têm que fazer um desenho representando a independência do Brasil, certo? Pode desenhar Dom Pedro I, pode desenhar um riacho e ele gritando independência ou morte, viu? Pode desenhar ele sentado como aquele do cavalo. Aí vocês decidem, mas seja um desenho que represente a independência do Brasil, tá bem? Aí a gente vai fazer o nosso encontro na quinta, tá bom? A Pro, desde já, deseja um bom final de semana, uma boa atividade para você, viu? E um bom feriadão, porque a gente só vai ter aula agora na terça. Aí na terça é a nossa aula de inglês, tá certo? Então a Pro dá, ó, um beijão para cada um de vocês. Tchau!